Atenção, Campina Grande, eu sou Darrell de Márcia. E eu sou Márcia de Dar. Nós seremos casados e felizes para sempre. E a gente vai estar aí com você dia 1 de junho, lançando nosso novo livro. Aí na Igreja Congregacional do Calvário. Então não perde por nada, a gente vai estar espalhando amor, convida todo mundo. Que Jesus abençoe ricamente a sua família. Sexta-feira, 26 de maio, dia de Corpus Christi. A igreja, que é o corpo de Cristo, celebra esse dia não do Cristo morto, pois ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme nos diz as Escrituras. A Igreja do Calvário convida você para um encerramento nesse próximo domingo pela manhã. Estaremos encerrando o nosso 23º Simpósio da Família. O pastor Calvino não vai poder estar conosco devido a ter sido acometido de Covid, mas o pastor Wellington, da Igreja Cristã Avivamento, do Alto Branco, estará pregando pela manhã. À noite, a missionária Edileuza Veras no encerramento. Quero também informar a toda a comunidade evangélica que no próximo dia 1º de junho, o escritor Edmar, com a sua esposa, estará lançando o livro Não Crie Filhos para o Mundo. O número de vagas é limitado. Para as pessoas interessadas em participar do lançamento deste livro, durante a semana, no horário comercial, ligue para o fone 083-3341-2962. Você falará com a secretária fazendo a sua reserva ou sua pré-inscrição. Nesse instante, sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Erivan, da Igreja Presbiteriana lá de Queimadas. Ele foi um dos oradores na abertura do nosso 23º Simpósio da Família. E após, você estará ouvindo um belíssimo hino interpretado pelo conjunto coral Sarah Calley. Nos aguarde. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versos 18 a 25. Vamos fazer essa leitura de forma alternada para que haja a participação também dos irmãos. Eu vou iniciar com o verso 18. A igreja faz a leitura do verso seguinte. E uníssono, capítulo 2, a partir do verso 18, minha amada. E uníssono, nós iremos fazer a leitura do verso 25, tá bom? 2,18 nos diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A igreja, verso 19. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. 21. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lhe trouxe, 23. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos todos? Ora, um e o outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Senhor Deus, que a porção da Tua palavra lida nessa noite seja administrada em nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. E que, ó Deus, o nosso coração sirva de terra fértil, para que a semente do Evangelho venha frutificar e nos leve a vivermos a prática de cada verdade contida nesse texto. Nós te agradecemos em nome de Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Meus amados irmãos, no mundo do esporte, uma performance excepcional, por exemplo, um gol de placa, ou um último ponto de uma partida de vôlei, ou ainda mais, a cesta de 3 pontos que garante o campeonato, essas coisas sempre é repassada para os telespectadores, vez por vez, de ângulos diferentes. Isso é mostrado em câmera lenta,
para que cada detalhe do que ocorreu possa ser apercebido e apreciado por aqueles que estão assistindo. Gênesis capítulo 2, que nós acabamos de ler, nos oferece um replay dos detalhes da criação de Adão e de Eva. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que o primeiro replay instantâneo foi registrado em Gênesis, bem antes que existisse o que nós chamamos hoje de TV. Então Gênesis capítulo 1 nos oferece um panorama do que aconteceu nos 7 dias da criação. O capítulo 2 de Gênesis é como se o produtor voltasse o vídeo, é como se ele desse um close e mostrasse novamente o jogo vencedor da criação, agora isso de um ângulo diferente, em uma câmera mais lenta, para que o espectador aprecie cada detalhe do acontecimento. Porque a sensação é essa, quando nós lemos Gênesis 1, a criação, e passamos para o capítulo 2, nós vamos perceber os detalhes que são ditos no capítulo 2, que não foram ditos lá no capítulo 1 do Gênesis. Então, essa é a forma de Deus, o Criador, nos levar e nos prender aos detalhes da formação e da criação da primeira família. Então perceba, essa volta, não é, no texto, aos detalhes dessa narrativa, que foi muito bem esboçada em Gênesis capítulo 1, vai ressaltar para nós cristãos a importância estratégica da criação da primeira família. E sabe, queridos, e isso é muito interessante, que nos mostra a mente do Criador, os detalhes daquilo que o Criador preparou para aquilo que nós temos de mais precioso, que é a família. Então, o relato da criação em Gênesis capítulo 2 que nós lemos, elabora a criação do homem e da mulher, vendo-a não só como o único ou o último ato melhor criador de Deus, mas na verdade mostra o interesse central do Senhor na constituição, na construção da família. E além disso, nós podemos perceber nesses detalhes da criação no capítulo 2, que há nesses relatos uma intimidade de relacionamento tão precioso entre o Senhor e a humanidade, que lá no capítulo 2 nos mostra e é dito que o homem não veio à existência apenas por meio da palavra falada, mas o homem veio à existência pela modelagem, pela formação das mãos do próprio Deus, que forma, modela, dá forma, e não somente isso, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Isso nos mostra, queridos, que havia um relacionamento de intimidade do Deus Criador com a sua criatura, especialmente o homem. Bom, mas diante de tanta coisa rica e bela para nós, alguns comentaristas liberais, eles afirmam que essa repetição da história é um exemplo de vários documentos conflitantes, documentos antigos que entram em conflitos para que de forma arbitrária sejam costurados, essa é a visão dos liberais, para que possa produzir essa suposta colcha de retalhos conhecida como Gênesis. Para os comentaristas liberais, nós não vemos no capítulo 2 de Gênesis um cuidado do Deus Criador e nos mostrar os detalhes da sua criação, da família. Não, para eles isso aqui é um emaranhado de documentos, de coisas, é uma colcha de retalhos que não faz sentido. Mas a estrutura literária do livro, juntamente com o seu argumento maior e o lugar central que a criação do homem e da mulher ocupa nesses escritos, muito pelo contrário dos que dizem os liberais, ela nos sugere outra perspectiva. Gênesis capítulo 2, dos versos de 4 a 25, vai preencher o espaço que essa narrativa breve de Gênesis capítulo 1, dos versos 26 e 27, deixou aberto. Na verdade, o que nós temos aqui não é uma colcha de retalho costurada com documentos antigos. O que nós temos aqui é a revelação de um Deus que criou a família, que criou o homem com riqueza de detalhes, e Ele queria que de uma forma mais consciente nós pudéssemos absorver a mente do Criador e entendêssemos a importância que é a nossa família.
Amados, a família é algo extraordinário, criada nos mínimos detalhes, preparada para que pudesse ser a coroa da criação de Deus. Então, meus amados, a própria repetição da narrativa sobre a criação do homem e da mulher, ou seja, nós podemos dizer sobre o casamento e a família, aponta para a posição estratégica que ela tem como a primeira instituição divina feita pelo Senhor Deus. A família é a primeira instituição divina criada por Deus. E daí a revolta do inimigo contra a família, porque ela foi o primeiro ato que instituiu sobre a terra. E esse ato de instituição criada por Deus, ainda hoje, é alvo da sua graça, e isso deixa o inimigo revoltado. Por isso as ideologias, por isso o mundo tenta adentrar dentro das nossas casas, das nossas famílias, com o objetivo de querer destruir aquilo que Deus criou. Mas nós louvamos a Deus, que gerações e gerações passaram, mas a família continua sendo a menina dos olhos de Deus. A sua família continua sendo alvo da graça de Deus. A sua casa continua sendo alvo da misericórdia do Senhor. Os nossos filhos continuam sendo aqueles que detêm o olhar especial do Criador. Então, meus amados, além dos 3 propósitos para a criação da humanidade que são esboçadas no capítulo 1, que no capítulo 1 nós vamos ver esses 3 propósitos, quais sejam: refletir, reproduzir e representar a imagem e a glória de Deus em toda a terra, que são também tarefas para a nossa família. Gênesis capítulo 2 acrescenta mais informação sobre o plano divino de forma bem específica para o casamento. Enquanto o capítulo 1 trata apenas da criação, no capítulo 2, dentro dessa minuta que o próprio Criador vai esboçar, ele abre um parênteses muito especial para falar sobre o casamento. Veja, o que é mais atacado hoje? Família, consequentemente, casamento. Então, nesse capítulo 2, nós descobrimos um elemento novo, nesse grande plano revelado. Não somente o fato de que o casal deve refletir a imagem de Deus, mas o capítulo 2 vai nos mostrar como essa criação, este casal, ele pode fazer com que a graça, a imagem, a misericórdia, o amor de Deus seja refletido para este mundo caído que não valoriza mais a família. E por isso a minha família, a sua família tem a obrigação, porque foi para isso que ela foi criada, de ser espelho para esse mundo caído. As pessoas precisam olhar para nós, meu amado pastor Bosco, e dizer: ali tem uma família diferente. E não ache que esse diferente para você seja algo que possa tirar sua dignidade familiar. Não, o mundo tem que olhar para nós como diferente, no sentido de dizer, eles não se contaminam com essas coisas que o mundo oferece. Foi para isso que Deus criou a família. Então, meus amados, a verdade apresentada nos primeiros capítulos de Gênesis é que Deus é o criador da família. Então nós podemos dizer que a criação da família funde-se com a criação da humanidade. Família e humanidade não vivem separadas, elas se fundem, porque desde o seu nascedouro elas estão unidas, família e humanidade. Não existe humanidade sem família. O que faz com que haja a perpetuação da espécie é a família, é o homem, é a mulher, unindo-se, procriando, criando filhos, mas filhos debaixo de uma aliança, para serem eco de suas vozes, quando não mais estivermos aqui. É para isso que Deus nos chamou, para educar os nossos filhos e criar nossa família. Interessante, que não precisa muito para que possamos perder a questão da capacidade de divulgação da nossa fé. Os estudiosos dizem que em 3 gerações, se nós tivermos cuidado, 3 gerações, vamos lá, avô, pai e filho. Se nós não tivermos cuidado nessas 3 gerações, se não perpetuarmos a nossa fé dentro da nossa família, ela pode perder a sua fé. Isso está acontecendo na Europa, está acontecendo em países que foram berço da revolução, não é, reformada, aonde igrejas estão fechando, tornando-se museus. Igrejas estão fechando, tornando-se bares. E como não se bastasse, tornando por vezes até boate. Sabe por quê? Porque os filhos não herdaram a fé dos seus pais.
A geração vai passando, mas a fé não acompanha as gerações. E por isso é tão importante para nós, queridos, entendermos que os nossos filhos serão o nosso eco. Eles serão as nossas vozes, quando nós não mais estivermos aqui. E a questão que não se cala é: qual será o eco das nossas vozes? Por meio dos nossos filhos, quando nós não estivermos mais aqui. O que é que os nossos filhos estarão pregando? O que é que eles estarão defendendo? Que fé nós vamos deixar para eles? Que imagem de família nós vamos deixar para eles? Porque nós sabemos disso, eles vão nos substituir. E queira Deus, oxalá, queira o Senhor, que eles possam nos substituir dentro da igreja. Que nesse púlpito chegue pregadores que são hoje crianças nas nossas escolas. Que os missionários, que os líderes, presbíteros, diáconos, líder de mocidade estejam aqui, para que quando nós estivermos na glória, aquilo que Deus deixou perpetue por meio do eco que nós vamos deixar chamada filhos. Então, queridos, a criação da família vai se fundir com a criação da humanidade. E no capítulo 1, que nós tanto falamos de Gênesis, nos versos 27 e 28, diz o texto: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ou seja, em algumas traduções, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, meus amados, a criação aqui se funde com a humanidade. A família, nós podemos dizer sem nenhum equívoco, sem nenhum medo de erro, que a família é a primeira comunidade da raça humana. Ela surgiu antes de todas as instituições. A família surgiu antes que se formassem os povos, antes que se formassem as nações, porque ela é o núcleo básico. A família é a célula mate da sociedade. Ela aconteceu ali no Éden, no meio da perfeição, Deus unindo um homem e uma mulher e dizendo: crescei, multiplicai, dominai a terra, enchei a terra com a santa família do Senhor. Ela vem antes de todas essas coisas. Então Deus é o criador da família. Então, amados, se a verdade magna é: Deus é o criador da família, portanto, meus amados, Ele é o único que tem autoridade. Deus é o único que tem o direito de dizer o que é família. Só Ele pode dizer o que é família. Sim, amados, porque perceba, não tem como alguém querer num papel dizer o que é uma família se Ele não a criou. Só quem pode dizer o que é uma família é aquele que criou. E Deus nos diz o que é uma família. Então a ideologia contra a família não deve caber nos nossos pensamentos, nem na nossa vida cotidiana. Se alguém pode dizer o que é uma família, este é o Criador da família. Então, é Ele que vai dizer o que é família. E não somente Ele vai dizer o que é família. Deus, o Criador da família, também somente Ele pode dizer por que e para que a família existe. Por que e para que. E mais, o Senhor ainda nos diz como a família deve funcionar. Afinal de contas, quem é que tem o manual da criação da família? Deus, por meio da sua palavra. Está aqui. Essa é a nossa regra de fé e de prática no que diz respeito à nossa família. Nem mais, nem menos do que aqui está. E isso para nós hoje está difícil defender essa bandeira. Ah, como está difícil. Mas eu louvo a Deus. Faça aí uma retrospectiva você, na história da igreja, em todos os tempos. Sabe quando foi que a igreja mais cresceu? Quando ela foi perseguida. Sabe quando foi que a igreja mais sofreu? Num período em que havia uma coisa chamada Pax Romana, a falsa paz, lá em Roma, em que o edito era: vocês não fazem nada e nós não perseguimos vocês. Isso não funciona. A igreja do Senhor, para alguns, está no declínio, mas para mim, ela está numa crescente, porque o Senhor agora está com a sua peneira, peneirando, e vai deixar a sua igreja forte, que aguenta, meus amados irmãos, a perseguição, e que não abre mão das suas verdades, porque elas constituem aquilo que nós somos, povo de Deus, e isso não pode ser tirado de nós. Então, meus amados,
Deus é esse Criador. E por isso, Ele nos dá um retrato de como nós devemos fazer isso. Ele vai nos mostrar o que é a família, para que existe, como deve funcionar. E no capítulo 2, no verso 24 que nós lemos, diz: por isso, deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então perceba que a família não aconteceu simplesmente, ela nem se desenvolveu com o tempo dentro apenas de um contexto social. A família não partiu disso, a família foi planejada. Deus planejou a família, Deus fez com que a família existisse a partir da sua palavra. Foi Deus que fez isso. Ele deu ordens específicas e ordens muito concisas, que por vezes alguém poderia considerar muito pesada, mas essas ordens foram claras. Nos versos 27 e 28 o texto nos diz justamente isso. Deus criou, ordenou, preparou e determinou o que seria a família e deu normas para que pudessem ser seguidas. E quem é de nós que ao comprar qualquer objeto, por exemplo, não vai ler o manual? A gente tem que ler para saber como funciona. Então, quando Deus deixou as regras, é para dizer assim: quer que sua família funcione? Cumpra o manual do Criador. Ele sabe porque fez a família e como ela vai funcionar. Então, queridos, resumindo, como a família deveria ser formada e qual era o seu propósito, foi claramente estabelecido por Deus no manual chamado Bíblia. Então, se você quer dirigir a sua família conscientemente, sem correr o risco de cometer qualquer equívoco, baseie-se naquilo que as santas palavras de Deus nos orientam, e somente nela. Então nós podemos nessa primeira parte concluir que a sua família, meu amado irmão, minha amada irmã, ela é obra criadora do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que dentro do infinito de si mesmo, a Trindade Santa, em amor e união, e por meio de sua palavra, planejaram a família, trouxeram a existência à família, para que ela pudesse exercer por meio de uma aliança entre o Criador e a sua criatura, e através do cumprimento de mandatos, que nós chamamos de mandatos sociais, mandatos culturais e espirituais, a família pudesse cumprir o papel de vice-regente dessa obra criadora de Deus, a fim, meus amados, de que tudo venha a redundar em honra, em glória ao Criador, que deve ser bendito para todos sempre. Amém. É isso, a família foi criada para isso, para seguir as instruções desse que é o Criador, cumprindo o seu papel social, o seu papel cultural e, acima de tudo, espiritual, e que tudo isso redunde em glória para aquele que é o autor e criador da família. Então, diante de tudo isso, nós podemos expressar a certeza que o primeiro lar que existiu, ele existiu lá no jardim do Éden. A família tem um princípio, ela tem um início. Não foi ninguém que decidiu, por meio de qualquer ato ou de qualquer lei, criar a família. Isso aconteceu lá no jardim do Éden. O texto nos diz que Deus fez isso no capítulo 2, verso 8 de Gênesis. Então plantou o Senhor Deus um jardim na banda do oriente do Éden, e pôs ali o homem que havia formado. E o verso 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para governar e lavrar. Então, queridos, o lar foi assim preparado, estabelecido por Deus como um lugar de bênção e um lugar de felicidade. Afinal de contas, ele foi criado, ou a família foi criada dentro da perfeição de um jardim. A responsabilidade do homem naquele momento era cultivar e guardar o seu lar. Nós, como sacerdotes do nosso lar, e eu aqui me refiro aos homens diretamente, precisamos entender que esse mandato aqui não cessou. A nossa família continua sobre a nossa responsabilidade de cultivar e de guardar a nossa família como sacerdote do nosso lar. Espero que você, telespectador e internauta, compreenda o motivo pelo qual, no melhor desta mensagem, vamos ficar devendo para que você possa estar conosco na próxima segunda-feira. Devo lembrar a todos que nesse domingo teremos o encerramento do nosso 23º Simpósio da Família. Pregará na ocasião, pela ocasião do encerramento, substituindo o pastor Calvino, o pastor Wellington.
e à noite a missionária Edileuza de Veras. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. E quero também lembrar que no dia 1º de junho, o pastor e escritor Heldmar e a sua esposa estarão lançando o livro Não Crie Filhos para o Mundo. Será celebrado o lançamento aqui em Campina Grande, na Igreja do Calvário. Inclusive no dia 1º, o número de vagas é limitado. Para maiores informações, você ligue no horário comercial para o fone 3341-2962 e você poderá então reservar sua vaga, porque o número será limitado. Nós vamos encerrar o nosso programa nessa manhã de sexta-feira com o conjunto coral Saracale. E até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.